quem assiste os seus jogos, até acho que até hoje em dia, nota que você tem uma intimidade muito grande com a torcida. Você conversa com a torcida devolve, etc. Em Copa Davis, qual a importância de uma intimidade desse grau? E se tem algum confronto que você lembre que a torcida tenha feito a diferença? Assim? Eu lembro uma história que conversava muito com o Guga no começo da carreira dele. Que eu sou mais velho que ele, eu não posso falar que eu ensinei nada, nem tenho essa pretensão, mas um dia eu conversando com ele, ele sempre ficava junto no quarto, e ele me falava assim, pô, filho, quando você entra na quadra parece que você derruba a arquibancada, você traz a galera pra dentro, já no primeiro bate-bola você já tá trazendo a galera pra dentro. Qual que é a função disso aí? E eu falava, é a única chance que a gente tem de jogar 12.001 contra 1. Normalmente a gente tem que jogar 1 contra 1. E eu acho que a gente tem que ter a pseudo-humildade de saber que todas essas pessoas que estão indo estão lá para te aportar, lá para enlouquecer a cabeça do adversário, lá para enervar o adversário, lá para te levantar quando você está com uma pressão muito grande, lá quando você está cansado e você tem que trazer ele para dentro. Tanto que eu falava pro Guga, pô, quando você entra na quadra, entra já trazendo as pessoas. A gente discutia muito isso, porque eu tinha essa consciência de que é muito melhor você jogar com 12.000 pessoas a favor do que 12.000 pessoas batendo palma como se estivesse na Suíça, né? Que é uma outra cultura. Aqui a pressão é muito grande e é a única chance que a gente tem de Copa Davis. Então eu usava literalmente a torcida na hora que eu sentia que eu podia botar uma pressão no adversário, porque a gente está no jogo, a gente sabe a hora que aperta, o tênis aperta, e você fala, ai meu Deus, 30-40, tem que sacar agora. Se você já tem essa pressão e ainda você bota 12.000 pessoas gritando e te enchendo e falando e complicando a tua vida, é mais uma pressão para o adversário. Então esse trazer a torcida é muito importante. Alguns confrontos que você lembra que a torcida tenha se inflamado mais do que outros? Tem 2 confrontos para mim super importantes. Um que foi uma reviravolta que eu fiz com a torcida inteira, que foi contra o Piolín, que eu tava perdendo 2-1 e eu busquei e ganhei 6-4 no quinto, né, em Florianópolis, contra a França, que realmente você sentiu, eu senti que parecia que a galera te empurrava, sabe? Vamos, a galera tá te empurrando, E teve um outro que foi o mais complicado mentalmente pra mim, mas que eu soube reverter, que foi contra o Cutcheira. O Guga tinha perdido o 4º ponto, muita gente foi embora, porque era um jogo muito complicado pra mim, era muita pressão, e teve muita gente, 5 horas já no sol, tomando na cabeça, muita gente foi almoçar, e falou, acho que agora não vai dar. E eu perdi o primeiro set com o Cutcheira, e as poucas pessoas, vamos falar, o 30% que ficaram no estádio, esses, cara, eu consegui canalizar em cima desses 30, para depois no 4º set já ter quase que o 100% de novo. Então a torcida, esses 2 jogos foram diferentes, mas foram onde a torcida mostrou que empurra, que ajuda mesmo. Às vezes pressiona, mas na grande maioria, se você souber usar, ajuda. Você depois passou a ser capitão em um momento bem difícil do tênis brasileiro, né? A diferença entre ser jogador e capitão e em que esse espírito de equipe, esse negócio de puxar a torcida ajudou você a ser capitão? Eu acabei entrando de capitão meio de gaiato, assim, vamos falar a verdade, né? Por todo aquele problema com a época do Nelson, todo mal entendido com o Jaime, toda aquela fase negra que o tênis viveu, mas eu acho que também precisou viver eu acho que o tênis foi um exemplo mostrando que os atletas não podem aceitar qualquer coisa, baixar a cabeça e falar, eu sou atleta, eu jogo e acabou. E quando os jogadores vieram e me ligaram, eu lembro como fosse hoje, eu estava num carnaval no Rio de Janeiro, solteiro, tinha acabado de jogar 2 anos, 1 ano e meio, estava naquela fase de, mano, eu vou curtir minha vida agora ninguém me segura. E eu lembro que eu recebi ligação da galera, olha, aconteceu isso, eu saí do carnaval, fui pro Sauípe quando a coisa estourou. Estourou o negócio do Jaime e ficou naquela coisa, meu, e agora?
né? Ninguém quer o Jaime porque, não por causa dele, porque ele é idolatrado por todos os jogadores, mas pela situação que o Nelson colocou, né? Por ele ter colocado, na minha opinião, feito sacanagem com o Jaime, colocado ele naquela época. Sabia que o Jaime tinha um sonho de ser e ele acabou entrando na maldade do Nelson. E quando começou a se ventilar isso, me colocaram e eu falei, pô, que legal. Não sei se eu estou pronto para isso, mas quando você fala, a federação está afim de que você seja, os jogadores querem que você seja e você tem experiência na competição, acho que você tem a aportar. E foi uma grande experiência. Foi, lógico que você tem o lado negativo, o lado positivo, coisas que eu curti demais, coisas que eu vivenciei que eu não curti, mas eu acho que eu consegui mostrar o meu lado para a Copa Davis. O time que jogou mais comigo entendeu qual era a filosofia, qual era a mentalidade, e eu acho que a gente perdeu muito isso. Infelizmente, não é uma crítica ao nosso time, muito pelo contrário, mas depois das duas gerações muito unidas, a gente está com uma geração muito desunida. Desunida no sentido, não desunida de pessoas, mas solta seria mais a palavra, né? A gente vivia aquela semana, 10 dias intensamente. A gente jogava a dupla junto, a gente fazia as coisas junto, tudo em prol da Copa Davis. Hoje eu vejo que os jogadores estão indo cada um para o seu lado pessoal, e a Copa Davis é um agregado que faz parte. Opa, tem Copa Davis agora, né? Então é importante a gente conseguir mentalizar isso. Não é culpa de capitão, o cara está criticando o capitão, muito pelo contrário, é característica de atleta. E muitas vezes não é nem culpa dele, é a maneira de cada um lidar. O Guga tinha uma maneira de lidar de time fantástica. O Jaime, para mim, era o cara mais time que existiu no tênis brasileiro. O cara mais parceiro, mais dentro de uma mentalidade time, era o Jaime. E aí você tinha o próprio André, que também era muito time. Então é por isso, eu acho que isso a gente tem que incorporar de novo.